Bom, olá pessoal, tudo bem? Estou vindo aqui para gravar essa atividade, tá? Essa aula que vai ser aplicada, já foi aplicada na semana, mas vou tentar passar alguns recursos que já foi aplicado e alguns que vão ser aplicados ainda, tá? Então eu vou estar iniciando aqui com essa aula 2, tá? Do nosso incentivão aqui. Eu vou estar usando aqui essa apostila, né, como base, que eu vou deixar disponível lá no Drive para que a gente possa usar. Vou estar usando esse arquivo, né, que seria um arquivo de inicialização do zero, que a gente começa a montar desde o início tudo. E também tem aqui o gabarito final, caso a gente precise conferir depois ele dentro do, do arquivo resolvido, né? Junto com esses arquivos eu estou deixando aqui alguns arquivos de uso, né? Ícones que a gente vai aplicar ao nosso dashboard, algum plano de fundo, né? Um plano de fundo já pronto, a edição dele, e vou usar apenas uma tabelinha para que a gente possa montar esse trabalho. Esse trabalho, ele basicamente é a montagem desse dashboard aqui, né? Onde a gente tem aqui o arquivo dashboard de produção com algumas análises e alguns índices. O material, a gente, né, eu gosto de recapitular, porque eu não sei quem está vendo isso, se é pela primeira vez ou já é aluno antigo. Então tem um passo desde o início de instalar o Power BI, né, tem uma URL, onde a gente pode fazer o download do URL, né, instalação simples, tá? E aí a gente começa a trabalhar. Nessa atividade, nós vamos trabalhar aqui com uma atividade onde a gente tem um relatório de produção, onde a gente tem métricas, né, de produção mensal, anual, né, de qual operador, de qual mês, né, quantas horas produzidas ou paradas foi essa produção teve em trabalho, né, qual o tempo de disponibilidade dessa produção, qual a qualidade dessa disposição, né, isso levando em intenção se a máquina ou se o operador ou se ele trabalhou, se ele faltou, né, alguma ocorrência que ocorreu que teve que não deu a produção de maneira exata, tá? Então a ideia, né, a gente começa importando os dados. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vou abrir esse arquivo do zero. Esse 01 aqui é outro arquivo, estava aberto, eu vou fechar ele, não tem utilidade nesse momento. Importei a base, né? Na verdade o arquivo já está pronto, importado, né? Eu acabei, acho que, mas eu acho que quando eu mandar para vocês, vocês vão ter que importar, fazer aquele processo de obter dados, né? Pasta Excel e fazer os tratamentos necessários. Eu não sei se aqui eu tratei eles. Vamos dar uma olhada aqui se ele precisa ser tratado. Foi até bom aparecer isso, porque nesse ponto aqui a gente precisa vincular o nosso arquivo ao nosso projeto. Então eu vou nesse botão de editar configurações e vou mostrar para ele aonde está aquele projeto. No meu caso aqui, ele está aqui, ó, aula 2, produção. Coloquei para ele poder aparecer. Feito isso, ele já está com a fonte, também poderia estar fazendo por aqui, né? Mas vai ser por aqui mesmo. E aí ele já está feito. Nesse caso, que ele está aqui pronto, vamos só dar uma olhadinha nele aqui. Nas minhas etapas, linhas em branco, produção, tipo alterado, tá ok. Primeira coisa que eu devo olhar nesse meu exercício. Primeira coisa, o exercício ele tem como base, entendemos sobre produção um pouquinho, tá? Posso estar falando alguma besteira em relação à produção, porque eu não sou da área de produção, então, mas a ideia é mexer na ferramenta. Caso eu estiver falando alguma besteira relacionado a, né, esses cálculos que eu for fazer de produção, vocês me ignorem, tá? Porque eu estou tentando apenas mostrar o uso da ferramenta. Tudo bem? E aí então essa planilha que eu trouxe, né, esse banco de dados, essa base de dados, ela tem aqui como número, né, a ordem de serviço, ela tem aqui o operador que trabalhou com aquela
produção, eu tenho aqui o produto que ele vendeu, desenvolveu ou operou, as ocorrências, né, que é importante para saber se a máquina parou, qual o motivo que ela parou ou se ela não parou. Nesses campos, a gente leva em consideração que a máquina está parada quando tem algum valor descrito, então a preparação de máquina. Quando tiver em branco assim, significa que a máquina está em produção, né? Então não teve nenhum descarte, nenhum tempo parado. O dia que iniciou essa produção, né? A hora que iniciou, o dia final, a hora final que trabalhou esse produto, né? E aqui eu tenho, né, total de horas, um cálculo que calcula as horas trabalhadas, a quantidade de peças aprovadas e reprovadas, tá? Então essa aqui é uma base simples para a gente possa trabalhar, né? Preciso modificar algumas coisas. Primeiro, quantidade é número inteiro, né? Ela vai ser número percentual, vai ser decimal. Quantidade aprovada é número inteiro, então quer dizer, mantém como inteiro ou mantém como percentual ou decimal. Nesse caso, podemos até manter do jeito que está aqui, que a mudança é pouca para esse exercício, né? Nos exercícios anteriores que a gente mexeu bastante. O foco aqui é mais montar o nosso dashboard mesmo, tá? Tudo bem? Vocês me desculpem que eu estou um pouco gripado e tá meio ruim de conversar um pouquinho. Bom, terceiro passo, né? Nós vamos começar então aqui. Primeira coisa, vamos voltar aqui na página inicial, vamos fechar e aplicar. Para essa atividade não teremos relacionamento, tá? Não haverá necessidade de ter um relacionamento nesse exercício. Eu tenho minha tabela, né? E para essa minha tabela eu vou precisar criar minhas medidas, tá? Por que criar minhas medidas, né? Então eu preciso mudar algumas coisas aqui. Então, por exemplo, eu preciso saber o total de horas produzidas ou produtivas, total de horas paradas, eu não tenho. Total de horas geral, eu tenho aqui um total de horas, mas eu poderia criar um outro total, fazer um cálculo, né? Eu poderia estar usando esse aqui, que é a hora individual, fazer um cálculo total de horas. Deixa eu pensar aqui, a disponibilidade, eu teria que ter uma disponibilidade para poder trabalhar em cima desses valores, mostrando no meu dashboard. A quantidade de produtos produzidos ou quantidade de produtos rejeitados, né, ou refugados, e também uma qualidade, um percentual de qualidade para esse produto. Por isso que aqui no exercício, eu até coloquei esse exemplo aqui, ó, porque eu coloquei um percentual de qualidade relacionado ao percentual de disponibilidade ou produtividade ou refugo, tá? A gente vai chegar lá, a gente vai ver. Lembrando que vocês são especialistas na área, eu sou apenas um coadjuvante aqui. Bom, para fazer essas medidas, né, primeira coisa, para fazer esses cálculos que faltam, né, aí você fala, poxa, ô, professor, você falou que não sabia, você não é da área, mas está com os cálculos aí. Estou com os cálculos porque eu pesquisei algumas informações sobre produção, pesquisei como poder gerar alguns resultados analíticos, né? Mas é aquilo que eu falei, às vezes falta um pouquinho mais para que eu possa melhorar aí em questão de cada área, tá? Bom, para começar, para criar uma medida, né, vocês já sabem, eu tenho o processo de criar colunas, né, para poder trabalhar com valores na própria base, e tem o processo de medidas, que eu crio um valor, né, da coluna para que eu possa trabalhar. Então, esse processo para criar medida é isso. Eu aperto o botão medida aqui, nova medida, ou eu posso vir aqui, clicar em nova medida, ou eu posso botão direito, clicar em nova medida, do jeito que vocês quiserem, tá? Só que o que eu gosto de fazer, né? A medida, quando você... Eu vou colocar uma aqui, para a gente entender o início dessa medida. Então, por exemplo, eu vou começar calculando, quer ver, vamos pegar a apostila aqui e vamos trabalhar pensando nesse primeiro item aqui, ó, de quantidades de horas rejeitadas. Eu até deixei as fórmulas para que vocês possam acompanhar e fazer junto conosco, tá? Bom, então, para se fazer isso, né, novamente, eu vou lá criar uma nova medida. Dessa nova medida, eu vou dar um nome para ela de quantidade, tá? Lembrando, quantidade rejeitada recebe a soma
né, que eu quero somar a quantidade rejeitada da minha coluna. Olha lá, a quantidade rejeitada da minha coluna. Então eu quero que ele me traga a soma de todo esse valor aqui rejeitado. Feito isso, ele fez para mim aqui, ó, o nome de coluna rejeitada já está em uso. Cadê? Está em uso? Tá aqui, ó, coluna rejeitada. Tá, então vou colocar a quantidade ponto rejeitada, tá? Porque isso aqui, lembrando, é uma coluna. Isso aqui é uma medida, tá? Essa coluna tá aqui, ó, quantidade rejeitada. Eu acabei usando o mesmo nome, não podemos. Quantidade ponto rejeitada, que é a minha medida, né? Só para vocês verem uma diferença. Eu vou ver aqui no dashboard, eu vou pegar um cartãozinho, sempre pegue esse costume. Pegue um cartão, né? Coloca aqui, ó, por exemplo, se eu pegar o total de coluna rejeitada, ó, coloquei lá, deu 20 mil. Peguei apenas o coluna rejeitada. Agora, eu vou pegar um cartão para colocar o valor da coluna rejeitada. E aí você vai falar, desculpa, a medida rejeitada é a mesma coisa. Só que infelizmente não é a mesma coisa, tá? A coluna, ela me trava por linha a linha. Aqui eu tenho um valor total, é diferente. O resultado, nesse caso, coincidentemente, é o mesmo, mas ele tem sua particularidade e é diferente, tá? Então nesse caso aqui eu vou até deixar aqui já a coluna rejeitada, tá? Bom, voltando aqui. Você vê que quando eu crio a coluna, ela não aparece nas minhas colunas. Então, independente de eu estar nessa tela, ou estar nessa tela, ou estar nessa tela, a medida vai ser feita do mesmo jeito. Se a gente der uma sequência aqui, ele fala que para a gente poder dar sequência, eu preciso criar aquelas outras medidas que eu pedi, que seria horas trabalhadas, disponibilidade, quantidade, né? Então, para isso eu criei aqui algumas medidas que a gente vai usar para poder fazer esse processo, tá? Então, nesse processo agora aqui, eu vou criar a segunda medida. Então, a segunda medida eu vou manter aqui como eu criei quantidade rejeitada, eu vou criar como quantidade produzida. Mas antes disso, você percebeu que a coluna rejeitada ela está dentro da base de produção. Eu, particularmente, não gosto de deixar assim, que fica muito bagunçado, muito confuso, porque a medida ela não tem vínculo diretamente com a base, né? Não precisa estar perto da base. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, ó, um recurso chamado de nova tabela. Deixa eu lembrar aqui onde estava, aqui, ó, nova tabela. Em modelagem, nova tabela. Quando eu clico aqui, ela apareceu a tabela, certo? Eu já posso até dar Enter para ele. Beleza, apareceu aqui embaixo a tabela. Essa quantidade rejeitada que apareceu aqui, ela está falando que eu estou dentro da base de produção. Mas eu vou mudar. Eu vou vir aqui e vou falar que eu quero que ele vá para dentro da tabela. A partir de agora eu consigo organizar as minhas medidas dentro de um local separado. Repare, a minha quantidade rejeitada ficou dentro da tabela. Que essa tabela eu posso depois vir aqui também e trocar o nome dela, tá? Eu posso vir aqui, ó, vou colocar aqui como medidas, colocar aqui maiúsculo, medidas. Então eu sei que as minhas medidas estão todas aqui. E aí conforme eu for precisando criar, por exemplo, eu quero criar uma outra. Já vem aqui, ó, botão direito, novo medida, ou de novo, vem aqui de novo, ó, nova medida. Olha lá, apareceu, nova medida. Qual que é essa medida que eu vou fazer? Eu vou colocar a quantidade produzida. Então, vamos lá, quantidade ponto produzida, certo? E aí, vamos receber quem? A quantidade produzida, ela precisa pegar o total da quantidade produzida mesmo. Então, vou colocar aqui, ó, quantidade produzida, eu esqueci. Tem que colocar a soma. Eu quero somar a quantidade produzida. Então, cadê a quantidade produzida? Que o exercício está como quantidade aprovada, tá? Então, nós vamos pegar aqui um total de aprovado, que seria as produzidas. Feito isso, está feito. Também por boa prática, de novo, eu pego aqui meu cartãozinho, coloco aqui do lado, e vou lá e pego minha quantidade produzida. Olha lá que legal. Tá? E também por boas práticas, né, vocês estão vendo que eles estão já com... Bom, depois eu volto, melhor.
depois eu volto. Calma lá. Vamos só colocar os cartões. E aí depois também, se a gente olhar lá no nosso esqueminha de novo, eu tenho que pegar aqui mais o cálculo das horas, né? Vou seguir o padrão aqui, tá? Vou pegar o cartão das horas para a gente não se perder. Então vamos lá, vamos pegar novamente nova medida, né? Posso pegar aqui em cima a nova medida. Essa medida vai se chamar horas. Opa, não pegou? Vamos lá, horas. Recebe quem? Recebe o total de horas. Só que não posso escrever sempre assim, tá? Lembra, eu quero somar. Somando total de horas. E aí, achei meu total de horas. Tá? Então, vou colocar aqui e vou buscar um cartão lá que vai colocar o total de horas. Né? Olha lá onde elas apareceu. Não posso chegar e puxar, ele não vai. Tá? Tem que clicar nele e falar com que ele vem aqui em medidas, entendeu? Para que ele fique bonitinho. Olha lá, medidas. Pronto, é o total de horas trabalhadas. E aí eu tenho outro aqui que é o de horas trabalhadas, não, o total de horas. Agora eu vou fazer o total de horas trabalhadas, tá? Que é a mesma coisa. Né? Vou lá de novo, vou criar uma medida. Vamos lá, total de horas trabalhadas. Opa. Trabalhadas. Recebe quem? A soma do total de horas. Aqui, ó, total de horas. Que, na verdade, é a mesma, né? Total de horas. Olha lá. Aí você fala, por que está aparecendo aqui? Porque eu estou com ele selecionado, né? Então eu tenho que deixar sempre a medida selecionada. Mas não tem problema. Volto lá e mudo para medidas. Pronto. Aí percebeu que os dois são idênticos? Tá? Então aqui pode ser um ou outro. Por que eu fiz os dois? Porque aqui no exercício, se você ver... Opa, cadê? Se você ver aqui, eu tenho os dois, ó, e são os mesmos, tá? Que foi uma falha minha. Eu copiei dois, né, e deixei com os dois para cá. Mas beleza, vamos lá, continuando. Depois, o que ele pede? Né? Ele quer fazer uma análise. Então, ele precisa saber da quantidade, né, que vai ser produzida. Então, eu vou pegar uma fórmula chamando a quantidade dividido pela quantidade mais o produto rejeitado. Tá? Então, eu vou lá de novo, pegar uma nova medida, né, medida, e aí eu vou colocar lá o nome, qualidade. Qualidade. E aí na qualidade, opa, eu vou colocar, abro parênteses, porque agora não tem soma, não tem função. Eu vou colocar aqui, ó, produzida, né, a quantidade produzida. Vou fechar o parênteses, porque eu vou agora abrir uma matemática para aqui, ó, dividido por quem? Pela produzida, novamente, que é a quantidade produzida, mais a quantidade rejeitada. E aí eu consegui achar aqui a qualidade. Então, de novo, vou pegar um cartãozinho aqui e vou colocar aqui a qualidade. Olha lá, qualidade. Tá. Esse aqui já para matar a jogada, ele é porcentagem que eu quero, né? Então eu já venho aqui nele, ó, clico não nele. Você vê que não tem recurso aqui que me dá modificação para porcentagem. Então eu clico nele, né? Eu cliquei na quantidade aqui em cima, ó, e aí eu venho aqui em cima agora e marco percentual. E aí ele transforma para mim em porcentagem. Tá? Não contente, ainda eu teria que fazer mais um cálculo, né? Fazer um cálculo de horas produtivas. Né? Então eu preciso saber se a máquina ficou parada, se o funcionário faltou, se algum motivo que fez com que ocorresse alguma ocorrência. Por isso eu tenho aqui o campo, cadê ocorrências? Aqui, ó, ocorrências. Então esse campo ocorrência vai me trazer aqui N situações, a preparação de máquina, né? Óbvio, o filtro é melhor. Ó, falta de acessório, falha no operador. Então, quer dizer, são as ocorrências que fez com que não produzisse ou produziu com defeito. Tá? Então, eu vou voltar lá e vou criar uma medida para que possa fazer isso. Para mim fazer isso, eu preciso pegar o total que foi trabalhado, né, mais as ocorrências. E aí eu vou fazer aquela soma C, né, que vocês já conhecem do Excel. Então, eu vou de novo criar uma nova medida. Tá? Você vê que eu estou fazendo todas as medidas para ficar já tudo pronto para que eu possa
montar o meu dashboard. Então, isso aqui eu vou colocar como horas produtivas. Horas produtivas. Horas produtivas eu vou usar o recurso chamado calculate, né? Que eu quero calcular isso aqui agora. Então eu vou calcular quem? A soma, né, do meu total de horas. Eu vou fechar parênteses, vou dar um ponto e vírgula e vou para aí de baixo, Shift Enter, tá? Onde? De quem? Das ocorrências, tá? Então das ocorrências que sejam igual a blank, que significa que se tiver o valor vazio, o valor em branco, ele vai contar. Então eu faço isso e ele contou. Então se eu vier aqui de novo, buscar um cartão e pegar aqui horas produtivas, olha lá, 36 mil horas produtivas, né? E esse recurso está aqui, ó, está no próximo aqui do slide, ó. Horas produtivas, calculei total de horas, né? Se for igual à ocorrência em branco. E agora eu vou calcular horas paradas. Vou fazer a mesma conta total de horas, comparando com a célula ocorrência, se for diferente de branco. Quer dizer, se for diferente de branco, é a hora parada. Se for igual a branco, é a hora produzida, tá? Então, vamos lá. Cadê nova medida? E vamos lá. Horas paradas. Então, eu vou usar aqui o calculate também. Você vê que eu dou um Shift Enter para ele ir de baixo, né? Usando a sumarização. E aí eu vou colocar de novo. Total de horas. Vou fechar porque eu preciso separar esse conteúdo, né? Então, some todo o total de horas se for ocorrência. Se for ocorrência. Diferente de blank. Quer dizer, se for célula preenchida nas ocorrências, some, tá? E aí, vamos ver o que deu de horas paradas. Vou pegar aqui o cartãozinho, horas paradas, tá? Olha lá, 35 mil horas produzidas com 8 mil horas paradas, tá? Então, isso faz com que o cálculo soma e filtra todas aquelas informações que estão lá dentro daquele valor. E aí, por último, eu preciso agora só gerar, eu tinha gerado aqui a qualidade, falta a disponibilidade que eu acabei esquecendo. Deixa eu ver lá. É isso mesmo, faltou a disponibilidade. Então, no final eu coloquei todas as fórmulas aqui, tá? E aí, vamos fazer a disponibilidade novamente. Então, vamos lá. Disponibilidade. Disponibilidade recebe quem? Vamos entender. O que eu preciso aqui? Eu preciso ter as minhas horas produtivas e minhas horas paradas. Então eu preciso dividir minhas produtivas mais as paradas dividido pela produtiva, tá? Então eu vou pegar aqui produtivas. Vou fechar aqui, vou dividi-la. Na verdade eu não vou fechar não. Na verdade eu vou abrir. Vou colocar aqui produtivas. Agora eu vou fechar. Vou dividir novamente por produtivas mais paradas. E aí, então aqui ele me deu a disponibilidade. Vamos ver o que rolou aqui. Disponibilidade, olha lá. 70, novamente, esse cara, isso é interessante a gente colocar ele como porcentagem, tá? Olha lá, porcentagem. E aí eu tenho aqui já quase todos os valores que eu preciso, tá? Por final, eu tenho aqui algumas fórmulas que eu coloquei, às vezes com nome diferente, né? Porque eu acabei fazendo uma colinha aqui para vocês copiar, tá vendo? A produtividade, qualidade, é a mesma coisa. A produtividade é as horas produzidas, né? Qualidade produzida. Esse produtividade é o que nós acabamos de fazer, que é a disponibilidade, que vai gerar porcentagem. Hora produtiva dividida pelas horas, tá? Poderia ser simplesmente um cálculo mais básico. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá.
ninguém perguntou nada, então porque tá certo. Lembrando que os cálculos, né, são fictícios, tá? Porque se tiver aí o profissional da área e antes de falar que eu não sei fazer a conta, não sei mesmo. Tá certo. Corrigi aí. Beleza? Vamos pro próximo passo? O próximo passo seria o quê? Criar os relatórios, né? Se a gente seguir, estou seguindo aqui para ficar fácil para vocês acompanhar. Criar relatório. Para criar o relatório, aqui eu peço que a gente, primeiro de tudo, já comece a moldar o nosso relatório inserindo uma imagem de dashboard no final, tá? Para que ele fique assim bonitinho. Então, para fazer isso, nós vamos fazer esse processo. Ó. Eu vou clicar apenas não posso ter nada selecionado, tá? Vou clicar aqui, ó, na parte da tela branca. Vou aqui no meu pincelzinho que é relatórios. Vou buscar aqui tela de fundo e vou escolher aqui uma imagem. A imagem ela vai estar dentro da pasta que está lá no Drive que eu criei, mas você pode criar qualquer uma, tá? Eu criei peraí que eu acho que eu peguei errado, não foi. Vou pegar aqui papel parede, plano de fundo, olha lá. Eu tinha pego aqui plano de fundo. Plano de fundo é aquela imagem que a gente consegue movimentar. Aqui não, que é o fundo mesmo. Eu não consigo mais movimentar ele. Eu consigo só ajustar. Então eu vou vir aqui, ó, em papel parede. Tá vendo o plano de fundo? Tá pego? Aqui embaixo tem outra coisa importante, que é alongar, ele estica um pouquinho, preencher ou ajuste. Ajuste é o que nós precisamos para que ele fique enquadrado certinho, tá? Aí você fala, tá comendo um pedacinho aqui, tá? Porque eu tô com um zoom, tá? Dá um Ctrl ou scroll para baixo, ele ajusta para você, ó. Olha lá, zoom, beleza? E aí vamos começar a trabalhar. Primeiro, se a gente seguir o exercício, ele pede para que a gente coloque as seguintes opções. Deixa eu arrumar aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Ele quer quantidade produzida, quantidade rejeitada, horas produtivas e hora parada. Então, quantidade rejeitada está aqui, quantidade produzida está aqui, horas produtivas está aqui e horas paradas está aqui. Esses aqui não vou usar nesse momento, tá? Então, posso jogar fora isso, pode jogar fora isso. Esse aqui, na verdade, eu vou deixar aqui que depois eu vou só comparar eles. Bom, primeiro passo, eu preciso encaixar esse cara aqui dentro. Então, simples, né? Vem aqui, diminui um pouquinho, né? Ainda está grande, não encaixou. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que ele fique aqui legível para mim. Vou diminuir aqui, vou encaixar, ó, tá perfeito. Mas preciso arrumar. Para isso eu tenho aqui a nossa formatação, né? Primeiro, eu tenho aqui recursos onde eu vou estar trabalhando com ele. Primeiro, eu tenho aqui o valor do balão. O que é o valor do balão? É o tamanho desse cara, as formatações, etc. Então eu vou vir aqui e vou mudar o tamanho dele para um tamanho razoável, 20. Ó, ficou legal, não ficou? E embaixo eu tenho o rótulo da categoria, que é o nome aqui da quantidade produzida. Então eu vou mudar aqui para 8. É o mínimo que pode. Ó. Ficou bom. Tá bom. Posso até deixar o negrito aqui para ficar mais bonitinho, etc. Só que ele está aqui, só que ele está com esse fundo branco. Eu não quero esse fundo branco. Tá? Eu queria que ele ficasse com fundo transparente. Então eu venho aqui, ó, em geral, eu venho aqui em efeitos, tela de fundo. E aí eu vou desmarcar a tela de fundo. E aí você fala assim, nossa, agora eu não enxergo nada. Beleza. Aí você volta em visual, vai no balão, e aí muda a cor do fundo para branco. Né? O rótulo de categoria também mude para branco. E aí eu tenho ele já sendo pronto. Mas peraí, ainda está mostrando 3.000, né, não sei o que lá. Na apostila está falando que ele está com as casas decimais todas mostrando. Tá horrível também aqui o zoom, né? Mas acho que deu para enxergar um pouquinho. Então o que nós vamos fazer? Preciso melhorar esse cara. Como? Aqui no valor do balão tem que exibir unidades, onde eu posso colocar nenhum, milhares, né? Ó, posso colocar nenhum, que é o número decimal quebrado, né? E assim por diante. Posso estar mudando. Só que ainda ele está quebradão. Então o que eu vou fazer? Como é que chama esse cara que eu estou usando? Quantidade produzida. Eu venho aqui na quantidade produzida. Eu vou aqui em cima, eu ia mostrar isso lá atrás. Tá vendo a vírgula aqui, o separador de milhares? Eu vou ativar vírgulas. Aí ele me coloca aqui, ó, os pontos necessários para que eu possa visualizar de maneira correta.
E aí, eu tenho que fazer isso para todos. Por via de prática, seria interessante você refazer todos, mas como eu vou acreditar que vocês já sabem, a gente pode fazer o seguinte, ó. Clico nele aqui, copio a formatação e aplico a formatação nele. E aí eu venho aqui e encaixo ele, ó. Mesma coisa, de novo, copio a formatação, aplico a formatação, e eu venho aqui e encaixo ele. Opa. E mesma coisa aqui também. Opa. Dá para não inverter. Clica aqui, aplica aqui e encaixa a formatação aqui. Pronto. Ah, e os outros dois? Não é, não. Isso aqui é outra coisa. A gente vai ver. Até aqui, beleza? E aí, beleza ou não? Bom, vamos lá então. Não esquece de alinhar, tá? Deixar eles posicionados. Bom, nessa próxima parte, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar agora aqui um gráfico, né? Que é um gráfico de área, para a gente poder ter uma visão sobre as informações que vão ser demonstradas, tá? Para que ele fique visivelmente mais informativo, né? Com mais visibilidade. Então nós vamos usar esse cara aqui, ó, gráfico de áreas. Deixa eu ver se eu pego esse, empilhar não, eu ia pegar esse, ó, gráfico de áreas. Esse cara aqui, ó, tá? Peguei esse gráfico de áreas e eu vou colocar esse gráfico de áreas aqui, ó. Opa, vamos aumentar ele aqui já na sua proporção. A proporção dele é esse cara aqui dentro. Você vê que por isso que eu fiz o layout no PowerPoint, para vocês verem que eu posso definir do jeito que eu quero. Para trabalhar nesse gráfico, né, vamos ver aqui no trabalho, eu peguei aqui uma quantidade produzida por ano e os anos, né? Então vamos lá. Então o que eu vou fazer nesse cara? Primeiro de tudo, eu vou pegar aqui um campo chamado data início. Beleza. Coloquei. E aí, eu quero, diferente do que a gente usou até agora há pouco, repara o que aconteceu. Quando eu coloquei data início, ele me colocou aqui, ó, início, ano, mês, colocou tudo. Mas eu poderia simplesmente fazer isso, ó, abrir aqui o nível dele, né, pegar aqui a hierarquia dele e falar, o que você quer? Eu quero só o ano. Então ele me mostra só o ano. Ah, eu quero só o trimestre, tá? Eu quero só o mês. Então eu vou fazer diferente. Deixa eu ver aqui qual que eu vou pegar. Quantidade produzida por ano. Quantidade produzida. Deixa eu ver se isso aqui encaixa legal. Por ano. Acho que encaixa. Só que vamos ver como vai funcionar. Ó, por mês, por dia, por ano, por trimestre. Aí fica essa bagunça, né? Por que eu estou mostrando isso? Porque às vezes eu preciso só mês. Eu não quero consultar dia, não quero consultar trimestre. Mas se eu vier colocar ele todo, ele me traz todo o gráfico. Só que, o que acontece? Aqui em cima, eu tenho aqui o drill, né? Eu tenho o drill up e o drill down. O que ele faz? Ele muda o nível. Se você reparar bem, eu estou no nível, ó, abril, tem um trimestre aqui, né? Abril, junho, outubro, janeiro. Se eu vier aqui agora, eu tenho o ano. Se eu vier de novo aqui, ó, opa, aqui, e para o próximo nível da hierarquia, eu tenho o trimestre, eu tenho os meses, eu tenho os dias, né? E assim por diante. Então ele vai pegando tudo isso que eu tenho aqui na minha hierarquia e vai mostrando para mim, tá? Então o que eu vou fazer? Eu posso só um mês? Posso, mas eu vou deixar aqui para nível de a gente ficar brincando com esses caras, tá? Então eu vou botar aqui e o que eu quero mesmo é o mês. Eu quero que ele fique assim, tá? Ele ficando assim, ele tem já praticamente tudo o que eu quero. Só que o que eu preciso fazer agora? Eu preciso formatar esse cara e deixar no padrão que eu quero trabalhar aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui também, tá? Desculpa, eu tirei aqui, mas eu poderia ter vindo aqui tirando o ano aqui, tirando o trimestre aqui e tirando o dia aqui. Ficaria da mesma maneira, tá? Só que aí eu perco a minha hierarquia, tá? Então fica a critério de vocês aí, que vocês querem usar. Eu vou deixar aqui do modo mês, que é o que nós vamos trabalhar. Opa, mês, aí. Bom, como eu falei, temos que formatar esse cara. Primeira coisa, vamos lá.
temos aqui o eixo X. O que é o eixo X? É a minha lateral aqui. Você quer o título desse eixo X? Não, então eu vou tirar já. Tá vendo? Eu falei X é horizontal, né? X aqui, ó, tirei. Você quer essa faixa de data? Não quero, deixa aqui. Você quer valores? Valores é isso, ó. Você quer mostrar as mesas? Eu quero. Quer que troque a cor deles? Eu vou trocar para branco, porque nós vamos sumir com esse fundo daqui a pouco, tá? Na verdade eu vou sumir com ele já. Vou deixar daqui de azul. Eu vou vir aqui, ó, em geral, efeitos, tela de fundo, ó, tirei. Né? Volta aqui no meu visual. Então, como eu estava falando, ó, eixo X, eu tenho aqui minhas coordenadas, vertical e horizontal, né? O eixo, deixa eu voltar aqui na cor branca, né? Vai ficar bonitinho, na cor branca. O tipo do gráfico, contínuo, categorias, né? Isso aqui, ó, ele vai mostrando, só que aí, ó, o problema que apareceu. Quando eu mudo para categorias, ele some. E aí eu tenho que resetar esse perfil, ó, tá? Para que ele volte a funcionar. Então, deixa o contínuo. Tá? Então, de novo, volta aqui, muda a cor branca. E aí o eixo, tá bom. O eixo Y, mesma situação. Você quer título? Não. Você quer valores que seja mostrado? Se você quer, troque a cor, né? Ou põe o negrito e tal, e põe o que você quiser com ele. Tá? Dá para mudar o tamanho da fonte, etc. Né? Unidades que vão ser milhares, etc. Então, por enquanto eu estou mantendo o padrão que está aqui. Mas fica à vontade em mudar do jeito que vocês quiserem. Pega o costume sempre que você abre uma faixa, você feche ela, tá? Para você poder ter visão maior aqui das informações. Então, nesse caso aqui eu tenho, ó, agora linhas e grades, né? Que eu posso estar mudando as linhas e grades que estão aparecendo. Eu não quero, tiro, tá? Fica a critério de vocês. Vertical, mesma situação. Se o vertical não está aparecendo, eu coloquei. Então, às vezes, muita informação está atrapalhando o meu gráfico. Então, fica do jeito que vocês quiserem. A linha é um ponto interessante. Categorias, tem os meses que está mostrando. Eu tenho tipo de linha sólida, tracejada, linha pontilhada, né? Fica a critério seu também. Largura, tipo de junção, ela é malhete, né? Ou ela é arredondada. Você vê que tem recurso que não mostra 100%, porque o zoom não está colaborando muito com ele, né? O bezel, tá? Então eu vou deixar do jeito que estava aqui, ó, arredondado. E aí embaixo temos o tipo de interpolação. O que esse cara faz? A interpolação, ela deixa com que a minha linha fique suave, né? Ou deixa com que a minha linha fique em etapas. E aí você fala, qual que eu devo usar? Você que vai escolher. Eu vou deixar minha em etapas. E a posição da etapa, antes do marcador ou depois do marcador? Eu sempre deixo centralizado, tá? O que é esse marcador? Seria os rótulos, né? Deixa eu fechar aqui. Cadê meus rótulos? Não está aparecendo, então eu vou marcar os rótulos. Olha lá, são os valores que estão aparecendo. E aí eu tenho aqui agora a posição deles, se é acima ou sob, né? Você que vai definir o que você quer que faz. Né? Geralmente a gente deixa acima para poder enxergar, tá? O que mais aqui? O título deles, se você quiser, vou mostrar, não quero, tá? Deixa eu tirar essas opções aqui. O valor, tá vendo? Ele está mostrando a quantidade produzida, que foi o que nós escolhemos aqui. Deixa eu só mudar para a cor branca, vai ficar fácil a legenda. E vou colocar um negrito aqui também. E também as unidades, eu vou colocar como nenhum. Deixar o valor aqui, ó. Tá vendo? 200 e poucos mil. Então, por exemplo, ele está mostrando as opções referente ao que eu coloquei. Se você quiser mudar também, né? Você pode vir aqui, você consegue trocar automaticamente ele. Né? Só que vai ficar uma bagunça aí depois trocando. Beleza, o que mais? Tela de fundo eu não quero, detalhes não quero, layout não quero, cadê aqui? Linhas, todas as linhas que eu falei, cor da linha. Cor da linha é esse cara aqui, ó, né? Ele vai mudar o valor. E aqui eu tenho um passo interessante para vocês, que é o seguinte. Quer ver que legal? Deixa eu ver se eu anotei para vocês aqui. Mas eu tinha colocado uma URL para a gente trabalhar com padrão de cores. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se esse aqui vai abrir. Cores, Corex. Cores. Abriu. Legal. Então eu vou ver aqui em paleta de cores, ó, as mais populares. E aí, tipo assim, a gente pode padronizar num padrão de cor que você acha legal, para não ficar aqueles gráficos baiano, né, cheio de cada um com uma cor diferente. Por exemplo, eu vou pegar uma cor aqui, ó,
já pensando no Palmeiras, nós temos aqui um verdão. Por exemplo, esse gráfico aqui, eu vou pegar essa cor aqui, é o RGB, né? Oh, desculpa, tem o RGB para pegar e tem o X para pegar também. Pode pegar qualquer um dos dois. Eu vou pegar o X, que é mais rápido, tá? Eu vou selecionar aqui o X. Não pegue o hashtag. E aí eu venho aqui e falo o seguinte, ó, a cor que eu quero é mais cores. Então eu vou vir mais cores. E aqui onde está o X, eu vou tirar até o hashtag e vou colar. Olha lá, trocou a cor. Por que eu não peguei o X? Se eu pegar o X, opa, se eu pegar o X, cadê minha tela? Se eu pegar o X, ó, ele não vai aceitar. Ó, Ctrl V, ó lá, ele não aceita. Se ele for para o canto direito aqui, significa que já deu ruim, tá? Então esquece ele, deixa assim. Beleza. Por que eu fiz isso? Porque aí, na questão da próxima cor, eu vou usar essa segunda cor aqui, ó, que é o 66. E aí eu vou padronizando, entendeu? Vou deixar um gráfico um pouquinho mais profissional, sem ser aquele baianão. Mas vamos pro próximo daqui a pouco. Bom, até aqui, acho que deu bom até aqui. E temos N tipo de formatações para ser feito, tá? Bom, para esse cara aqui agora, cadê o exercício? O exercício pede que a gente faça um gráfico de disponibilidade e é um gráfico de indicadores. Então, para esse gráfico de indicadores, o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha tela de efeitos, criação visual, eu vou pegar aqui esse cara aqui, ó, um velocímetro. Cuidado, se tiver selecionado ele altera, tá? Clica fora e pega ele. Olha lá, vou deixar esse cara aqui de novo. E vou já posicionar esse cara na posição que eu quero, entendeu? E como ele é o mesmo para o outro, eu já vou adiantar aqui e vou colocar outro. Ctrl C, Ctrl V, eu consigo fazer isso. Ó. Deixo os dois para ser proporcionalmente iguais. Bom, o que eu vou fazer agora? Nesse cara, ele pede para que eu faça um gráfico de desempenho, né, usando a disponibilidade. E quem que é a disponibilidade? Disponibilidade é aquela medida que nós criamos, né, onde eu vou colocar esse cara lá dentro. Ó. E aí, né, você vê que é simples, coloquei, beleza. Aí agora eu tenho que fazer o quê? Fazer a formatação dele. Para fazer a formatação dele, o que eu vou usar? Eu vou trabalhar com o recurso, novamente, visual, tá? Porque aqui não tem mais o que fazer. Você vê que o valor que estava, né, esse valor aqui, eu inverti, eu inverti esse cara aqui, mas era esse que estava aqui, tá? Só pode deixar aqui o valor igual. Vou jogar fora isso aqui, o outro é 99 também, agora eu vou jogar fora. Não preciso mais dele. E aí eu tenho aqui o gráfico de disponibilidade. Então, o que eu vou fazer novamente? Eu vou poderia simplesmente vir aqui, ó, tá? Pegar a cor e aplicar. Mas é bom a gente voltar a praticar aqui, tá? Então vamos lá. Nos efeitos. Primeira coisa, eixo. Estou usando eixo. Você vê que é diferente, ó. Mínimo, máximo, são coisas que, na verdade, tem coisas que não se usam para nada. Cor de preenchimento. Aqui eu já posso começar a trabalhar na cor dele, né? Por exemplo, qual que é a cor que eu tinha colocado ali? A segunda cor, o 0066. Vou pegar essa cor 0066 e vamos lá. E vou vir aqui, ó, cor de preenchimento, mais cores e vou trocar esse valor para esse valor. Olha lá, já substituiu. Top. Você vê que é uma cor, uma tonalidade, outra tonalidade e vai chegando. Beleza. Rótulo de dados. O que é o rótulo de dados? São as informações que estão lá. Quando você não sabe o que está acontecendo, você faz isso, ó. Desativa. Ativa. Opa, achei que é o rótulo de dados. Então você vem aqui e coloca a cor que vai ser usada para ele. Eu vou colocar um amarelo para chamar atenção nesse caso. Não é amarelo, poderia ser. É tudo branco. Tá, então aqui se eu tirar o fundo agora aqui, eu não vou perder a visibilidade dessas informações. Então vou deixar amarelo mesmo, mas vocês sabem que é branco, tá? E aí, nos valores, poderia estar aumentando, diminuindo, né? Como vocês já sabem. Ó, vou colocar até em itálico para eles. Beleza. O rótulo de destino, o que esse cara faz? Ó, você vê que esse rótulo de destino, ele está ativado, mas ele não está sendo usado. Tá? Então tem muita coisa que tem que dar atenção ou ignorar, tá? Por isso que tem muita coisa que a gente aplica e acaba não usando. Então, beleza. O valor do balão. Quem que é o valor do balão? Não sei quem é. Clica nele, olha lá, sumiu o valor do balão. Então achei. Eu sei que é o valor lá embaixo. Então, beleza. Qual que é a cor do valor do balão?
Eu vou colocar de novo aqui, ó, um amarelinho, tá? Diferente. Vou colocar um negrito para ele, né? Posso aumentar a fonte se precisar, colocar casas decimais, o que for. As unidades nenhuma eu não quero, tá? Porque ele está já com porcentagem. Posso vir aqui e falar para ele que eu não quero, né, casas depois da vírgula, tá? E isso aí. Valor aqui. Valor do balão, balão. Fechou, fecha. E fecha. E fecha também. Ah, faltou a disponibilidade lá. Aquele valor, onde eu acho aquele valor lá? Primeiro, rótulo você achou, certo? Ó, quem que é o rótulo? Achou. Rótulo destino, não estamos usando, pode ser até desligado. Valor do balão, achei. O disponibilidade, ele vai ser encontrado no geral, onde eu tenho aqui, ó, formato de dados e títulos. Ó, quer deixar título? Não quer? Você vem aqui, né? E coloca que você. E essa disponibilidade é legal que ele está buscando o nome aqui, mas você pode vir aqui e alterar. Ó, alterei. Tá? Então vou colocar aqui um negrito para ele, para chamar atenção. A cor dele vai ser o mesmo padrão da outra aqui, ó, cor de ouro. Tá? O fundo, eu poderia colocar um fundo se quisesse, para chamar atenção, né? Geralmente a gente usa o fundo, nesse caso eu não estou usando nessa atividade, tá? Então, sem fundo. E o que mais? Esses botõezinhos também a gente consegue editar de cor, mas eu acho que é desnecessário. Mas tem aqui todas as opções para trabalhar, tá? O subtítulo, se eu precisar, ó, consigo colocar um subtítulo. Divisor é uma linha que ele traça, também não gosto, né, dependendo da situação. Tá? E efeitos. Tela de fundo, se caso eu precisar, e caso eu não precisar. Tirei. Pronto, olha como ficou. Ficou até bonito. E o outro é a mesma coisa, só que o outro eu vou usar. Deixa eu ver que eu não lembro qual que é o outro. A qualidade. Então eu vou usar a qualidade da minha produção. Então eu vou vir aqui, ó, nele e vou pegar qualidade. Olha lá. E aí que é o mesmo processo. Né? Refaço tudo, mas eu quero manter a cor. Eu venho aqui e aplico uma formatação. Pronto. Só lembrando que essa paleta de cor ela vai ser usada na outra tonalidade, né? Que eu vou usar essa tonalidade. Apesar de ser muito parecido, né? Às vezes confunde achando que é a mesma coisa. Mas essa paleta de cor eu vou trocar ela aqui no visual cores para que ela fique com o padrão que eu combinei com vocês. Então que fique dessa seguinte maneira, ó. Tá? Mas nada impede de você colocar aí um rosão, sei lá. Critério seu, tá? Vamos deixar um padrão aqui para ficar bonitinho. Ctrl V. E aí, estamos com o nosso dash praticamente semi-pronto. A única coisa aqui, fotos. Deixa eu ver aqui, foto que também já não lembro mais. Temos aqui os operadores, a segmentação, que até agora esse dashboard não está funcionando porque eu não consigo escolher na opção. Então eu vou colocar aqui, nesses campos que está faltando, um filtro. Né? Vou colocar uma segmentação para ele. Nessa segmentação, mesma situação. Ó, vou colocar aqui, vou encaixar lá. Tá? Já vou encaixar bonitinho para que seja feito do jeito que eu quero. Desculpa aí, como falei, estou com tosse. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso colocar aqui agora quem que vai fazer esse cara funcionar. Eu vou colocar o operador. Olha lá, o operador. Você vê que o filtro, quando coloca, ele vem aqui vários itens, né, para você poder escolher. Ó, tá? Mas eu não quero o operador dessa maneira. Então eu vou ter que mudar. Eu quero o operador, mas eu quero de outra maneira. Tá? Então eu vou vir aqui no modo de formatação visual. A configuração da segmentação e me dá a lista vertical. E me dá blocos. Blocos é legal também. Só que a lista é grande, né? Não vai ter espaço para todos aqui. Então eu tenho aqui o menu suspense. Por que suspense? Porque ele fica pequenininho, encaixado na sua janelinha. E aí eu consigo usar ele de maneira mais assertiva. Olha lá. E para o outro aqui também eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, que é a mesma coisa. Tá? Só que em vez de ser operador, eu vou usar o produto. Né? Agora eu tenho aqui os produtos a ser escolhido. Produtos, deixa eu pensar. Produtos, é muito grande, produtos. Bom, é produtos. Não lembro qual que nós usamos no exercício. Todos, Alexandre.
hierarquia, cadê aqui? Ah, é o mês, vou usar o mês, tá? Então aqui no produto, eu tiro um produto, agora sim eu vou vir aqui na data de início e vou usar somente um mês, tá? Porque eu não quero escolher outra coisa. Primeiro mês não, vou pegar o trimestre, não, vou pegar um mês para mostrar o erro para vocês. O mês, ele é o seguinte, ó, mesma coisa, eu clico aqui no mês, né, eu tenho que escolher mês, ó, só que acontece, ele não consegue gerar o gráfico porque não tem informação de um mês, esse é o mês, mas eu quero mês de junho e agosto, eu quero mês de fevereiro, eu quero mês, né, contra eu vou selecionando. Então, para ficar bonitinho, eu vou tirar o mês e vou deixar trimestre, porque aí eu consigo pegar trimestres já fechados, ó, aí fica bonito o gráfico. Tudo bem? E aí, a formatação, claro, volta aqui no cara, né, título, cara, vou manter o título? Vou manter o título? Não vou manter título não. Efeitos, tela de fundo, não tem tela de fundo, tá? E aí eu tenho formatação de dados do operador, não vou manter o operador mesmo. E em visão, o operador, ele está com um texto preto, eu vou colocar ele como texto branco, olha lá, mudou o texto, ele está muito grande, que vai comer espaço aqui, vou colocar um 8 para ele, certo? E aqui é a mesma coisa. Então eu já vou aproveitar esse cara aqui, vou copiar e vou mandar tudo para cá. Pronto. E aí eu tenho aqui minha lista. Né? Lá. Aí você fala, nossa, mas essa lista branca ficou feio. Cara, aí a gente vem aqui e procura, né, a questão dessa lista aí para poder modificar os valores. Está com escuro, vou colocar branco. Então olha lá como ficou. Todo texto branco. Beleza. Valores branco. E aí o fundo, tá sem fundo. Beleza. E aí a segmentação, o cabeçalho, branco. E o que mais? No geral, nas propriedades. Essa aqui é a propriedade de posição deles. Ó. Então, muda, ó. Ele vai mudar as. Opa, que é o tamanho, desculpa. Muda a coordenada. Olha lá, mudou o tamanho. Tá? Caso eu quiser trabalhar padrão definido. Posição, que é a coordenada, olha lá. Mudou a posição. E aqui eu tenho preenchimento, não vou usar. Avançar também não vou usar. No título, título, o que eu vou usar no título? A cor branca do título. Não vou mudar. O fundo, tá sem fundo. O título. Divisor, espaçamento também não vou usar mais. E. Ixi, sumiu o danado aqui que eu quero mudar. Efeitos. Tela de fundo não tem. Branco. Frontal, sombra. Formato de dados. Nossa, perdi. Cadê esse cara? Se ele tá branco, tá com a cor cinza. Segmentação suspenso, seleção, tá ok. Cabeçalho branco, ok. Borda não tô usando, ó. Borda não tô usando, mais um. Vou colocar escuro aqui. Tela de fundo não. Ícones também não. Valores. Verde. Olha lá. Achei. Você vê que como tem bastante coisa que confunde, ó. Eu mudei para verde. Ele estava como branco. E aí, como o fundo tá branco, eu não acho. Né? Então, opção, ou deixa do jeito que tá, né? Ou modifica do jeito. Opa, não mudei. Ou valores. Vou colocar aqui preto. O preto eu não vou conseguir enxergar. Se o valor está preto, a tela do fundo tem que ser laranja. Aí. Entendeu? Dá pra escolher assim, fazer diferenciado. Bom, é coisa de brincar. Né? Às vezes a gente fuça demais e acaba fazendo cagadinha. Mas eu acho que é isso aí, pessoal. Deixa eu ver aqui. Não, tá. Tô faltando uma coisinha aqui ainda. Tá? Por isso que é bom a gente ter a questão do nosso guiazinha junto aqui. O que faltou? Eu comentei aqui sobre uma página de ícones, né? Mas eu já deixei tudo baixado aqui no nosso diretório, ó.
ícones. O que é isso faz? Isso faz com que eu coloque ícones dentro do meu dashboard, né, para ficar bonitinho. Então, para fazer isso, como é que eu faço? Clico fora, né, vou lá em inserir, vem aqui, ó, imagem, e vem ícones, e aí, ó, horas paradas, abre, horas paradas, horas paradas, horas paradas. Aí eu coloco ele aqui na paradinha de horas paradas. Cara, e aí, ó. E assim ele vai fazendo com todos. Vamos buscar lá a imagem. Deixa eu ver se consigo buscar todos de uma vez. Não consigo. Então, horas produtiva. Daria para trabalhar a coordenada deles, tá? Para ficar tudo num tamanho só. Mas aí fica para vocês escolherem a coordenada num tamanho só. Tá? Lembrando que é só clicar aqui, ó. Vir aqui no estilo, ó, você tem opções, ações, né, geral, ó, propriedades dele, tá vendo? Altura, tamanho, você pode definir tudo, eu quero tudo que seja num tamanho de 70, sei lá. Vamos ver aqui, ó. 70 por 70. Aí. Aí você vai definindo do jeito que você achar melhor. Cadê aqui? Imagem produzida. Imagem rejeitada. Calma, muita calma. Cara, é isso. Não ficou muito bonito, mas dá pra se enxergar, né? Tudo que o funcionário tal fez, né? Os 3 funcionários. Tá aí o gráfico. Tá, espero que vocês tenham aproveitado, tá? E desculpa aí minha tosse, minha gripe, mas eu acho que foi válido, tá? Aí eu vou estar dando sequência no processo com outras gravações. Fechou? Abraço. Deixe seu like. Curte aí. Valeu, até a próxima.